A primeira coisa que as pessoas normalmente pensam, cara, eu vou ficar rico em um ano. Por que no meio do caminho a gente falha? Porque este processo não é um processo racional. Um dos principais gatilhos de mudança é a dor, né? O processo de mudar de vida, ele é uma decisão. A mudança gera esse medo do desconhecido. Será que vai dar certo? Ao invés de só ficar reclamando, pô, meu chefe é um babaca. E se eu estudar? Muitas das coisas que a gente vive hoje já foram os nossos sonhos há um tempo atrás, entende? Primeiro vamos estabelecer o que é mudar de vida. O que desperta, né? O que para vocês assim, cara, até para as pessoas que vêm falar com vocês e querem mudança ou mudanças que vocês veem que é possível fazer nessa janela de um ano. O que você acha que dá para a galera colocar como expectativa de o que essa mudança pode representar para ele, o que é essa mudança para ele? Quando a gente está falando de querer mudar de vida, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é eu quero prosperar. Prosperar muitas vezes financeiramente, eu acho que se a gente perguntar, 90% das pessoas vai falar financeiramente, mas a questão é, será que é isso somente? Eu adiciono vários outros elementos, né, cara? A gente precisa prosperar, olha para sua vida e pergunta assim, irmão, tá bem sua vida? Tá tudo funcionando? Você tá feliz? Você tá bem no seu trabalho? Você tá conquistando as coisas que você quer? É isso, você tem que estar satisfeito com a sua vida. Para mim, prosperar é isso, é você estar bem resolvido. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes nós escolhemos coisas que não foram decididas por nós. E é aí que começa um pouco desse jogo. A gente se confunde escolhendo coisas que a sociedade empurrou para você, seu pai, sua mãe, de você, cara, ser empurrado por essas coisas que a sociedade te enfiou a goela abaixo, né? E são dois pontos ainda, né, cara? São as influências e também os traumas. Total, que muita coisa do que a gente faz como adulto tem a ver com o que a gente sofreu no passado, né? Tipo assim, quando foi começar a ganhar dinheiro. Vou comprar as paradas que eu não tinha quando eu era pequeno, entendeu? Ou tipo assim, o cara começa na academia por quê? Muitas vezes o cara é frustrado, pô, não conseguia me relacionar e tal, tinha autoestima baixa. Então muito do que a gente faz, o que a gente compra, vem dos traumas e do que foi imposto pra nós através das influências ao longo da vida. E aí também tem o ponto de, tipo assim, mudar de vida em um ano. A primeira coisa que as pessoas normalmente pensam, cara, eu vou ficar rico em um ano. Só que não é assim. A mudança de 6 meses, de um ano, é de mentalidade e comportamento, que são a porta de entrada para te chegar naquele objetivo final, né? De ter a prosperidade e ficar rico de fato. Por que vocês acham que as pessoas encaram a prosperidade financeira como o final da jornada? Porque assim, né, cara, a gente cresceu vendo jogador de futebol, artista, os atores, Hollywood, aquela coisa toda. Hoje que a gente já tem uma nova visão de qualidade de vida, que eu vejo que daqui para frente vai se falar cada vez mais sobre isso. Que para mim, o que é o mudar de vida, viver uma vida de riqueza? É família, é poder fazer o que tu quer, na hora que tu quer, trabalhar menos, poder aproveitar de fato, porque do que vale a gente fazer muito dinheiro e não poder aproveitar esse dinheiro, entende? Que nem a gente vê, pô, o cara é empresário ganhando 2 milhões por mês, só que trabalha das 6 horas da manhã até a meia-noite. E aproveita quando? E eu acho que o mais comum é a gente olhar para nossa família, né? Olha para o seu pai, para sua mãe, cara. Quanto de conversa sobre dinheiro existia? De coisas que a gente queria na nossa infância e falava, agora não dá, filho. Ou a gente compra no final, e no final você já esqueceu. Essa programação, quando a gente fala programação, fica parecendo algo um pouco etéreo. Mas todos nós temos uma programação. E o que é a programação? A programação é fisiológico, é como o seu cérebro foi moldado. Nosso cérebro ele é moldado na medida que a gente ganha novos conhecimentos, novas experiências, novas emoções. Isso vai moldando o nosso cérebro. Só que a formação do nosso intelecto, ela acontece do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos, nós estamos aprendendo muitas coisas, por imitação na maior parte das vezes. Então esses traumas, essas faltas, essas questões estão se tornando programadas no nosso cérebro e, apesar de termos alguns eventos de poda neural, que a gente elimina alguma dessas conexões neuronais, isso se torna cada vez mais raro na vida adulta. Ou seja, tudo aquilo que foi formado não necessariamente vai deixar de existir. A estrutura física dos neurônios, a rede neural vai estar lá. Você só busca outros caminhos. E enfraquece, né? Você enfraquece porque você deixa de usar, então os neurônios ele começa a enfraquecer e você vai buscando outros caminhos. Isso é construir um novo hábito. Só que o lance é como é que antes disso a gente toma consciência de tudo aquilo que nos atrapalha.
Porque a pergunta assim é, cara, todo mundo sabe que precisa mudar. Todo mundo sabe que precisa melhorar a saúde, todo mundo sabe que precisa se alimentar direito, todo mundo sabe que precisa fazer um monte de coisa. Por que a gente não faz? Por que no meio do caminho a gente falha? Porque esse processo não é um processo racional. Racional é tudo aquilo que é lógico, fundamentado em fatos. Eu preciso fazer. Eu preciso melhorar minha saúde física. E aí, dá 1, 2 semanas, eu tô começando a dar desculpa, eu tô começando a inventar coisas para não fazer o que precisa fazer. Isso é um dos elementos. O entorno e a sua história faz parte das influências que mais te tiram do eixo no processo de mudança. Então, eu acho que o processo de mudar, ele passa primeiro por despertar. Para você entender e tomar consciência de tudo aquilo que te atrapalha e te impede de mudar a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo. Com isso, você ajuda o Marco Financeiro a crescer e eu trago para você só o que importa sobre finanças, investimentos e crescimento pessoal. Como que gera esse despertar? Porque é muito comum a gente ver, às vezes você vê lá uma pessoa e fala assim, cara, não, ela tá nessa empresa há 20 anos e às vezes ela tá ganhando o mesmo dinheiro, reajustado ali, tá fazendo as mesmas coisas, não consegue sair um pouco disso. Até mesmo quem tá ouvindo aí, se a galera estiver em transporte por alguma coisa, vai olhar ao redor e às vezes vai ver vários rostos familiares que já viu, tipo assim, faz 2 anos que tá pegando transporte público com as mesmas pessoas, na mesma rotina, mesmo jeito. E tenho certeza que essa galera deve estar meio anestesiada de, tipo assim, se acostumou com a vida que tem. Cara, eu vejo muito isso, né? Você tocou no transporte público, eu vejo muito isso, né? Quando quase toda semana você liga num jornal aí de São Paulo, mostra lá, putz, caos no transporte público, não sei o quê, loucura. Aí vai lá o repórter e fala assim, cara, quanto tempo que você usa o metrô? O cara, 15 anos. Aí o outro fala assim, cara, mas quanto tempo que você usa aqui? Aí mostra lá o cara, não, 25 anos que eu pego aqui, nunca vi desse jeito. 25 anos? Eu andei, sei lá, 5 anos de transporte público e eu já fiquei tipo assim, cara, não aguento mais isso. Não dá mais. Então, por que algumas pessoas, elas não têm esse despertar, esse sentimento de, cara, chega, não quero mais isso pra minha vida? Cara, um dos principais gatilhos de mudança é a dor, né? Porque assim, o que acontece? O nosso cérebro gosta de conforto. Ele gosta de fazer sempre o mesmo, que ele já conhece. E a mudança, mesmo que ela seja positiva, ela é desconhecida. Então, entre ficar naquela dor que tu já conhece, a dor confortável, e encarar uma nova dor, a gente prefere se manter ali. E o que acaba acontecendo é quando as pessoas passam por alguma situação traumática. Às vezes uma separação, às vezes uma falência, uma morte de alguém. Aí dá aquele choque de, tipo assim, eu preciso mudar. Porque a minha vida daqui eu vou bater na parede, ou eu vou morrer, enfim. O medo faz as pessoas mudarem de fato, né? Dificilmente tu vai ver uma pessoa que ali tá ganhando seus 10 mil por mês, tá no emprego que não gosta e tal, e, vou refazer toda a minha vida. Porque não dói o suficiente, entende? O desconforto é um gatilho muito forte pra pessoa mudar. Mas e o cara que tá ganhando, tipo, 3 mil reais, ele tá nessa roda dos ratos aí, pegando o mesmo ônibus todos os dias? Mas aí é que tá. Tipo assim, o cara trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, assiste uma televisão, come um negocinho bom ali. Então, tá ruim, mas não tá tão ruim ao ponto de eu precisar mudar, entende? Tem um elemento que é importante a gente entender. O processo de mudar de vida, ele é uma decisão. Exatamente. Ele é uma decisão. Então, quando você pega e fala assim, eu não aguento mais essa vida, você está tomando uma decisão. E você está decidindo alguma coisa. Eu vou fazer isso de um jeito diferente. E todos os dias que você acorda, você está se propondo a fazer aquilo ou não fazer. Chega no meio do caminho, a gente decide não fazer. E aí o que era um dia que eu não fiz vira 2, depois vira 1 semana, 2 semanas. Por que isso acontece? A nossa estrutura mental, em média, todos nós aqui, pensamos 60, 70 mil pensamentos todos os dias. Essa é a média que a gente tem. Só que olha que loucura. Eles se repetem 90% todos os dias. Todos os dias a gente pensa exatamente as mesmas coisas. É pouco o que a gente pensa diferente. Então, se a gente pensa exatamente as mesmas coisas, nós estamos sentindo as mesmas coisas. Então, você está sentindo os mesmos medos, você está sentindo as mesmas emoções. Isso significa, então, que você está tomando exatamente as mesmas decisões. Se você pensa as mesmas coisas, sente as mesmas coisas, toma as mesmas decisões, como é que você muda de vida? Então, esse lance da gente interpretar a nossa vida de um jeito e não sentir essa indignação
Eu remeto ao ponto que você está falando assim, cara, é uma luta interna. Você precisa tomar consciência de que você está numa prisão. Se você não lutar contra essa prisão e ter essa emoção para se indignar com a sua vida, você vai continuar exatamente do mesmo jeito, irmão. Chega uma hora que você precisa usar essa raiva, essa fúria de você não aceitar mais a sua situação e você falar, chega, para mim chega, eu não aguento mais. A partir de agora eu vou mudar. Só que você percebe, boa parte das pessoas continuam exatamente do mesmo jeito, aceitando aquela vida miserável, com pouco. Aquele funcionário que ganha pouquinho e para ele tá tudo bem, mas pô, deixa eu te colocar num novo cargo aqui. Não, para mim tá tudo bem. Porque ele tem um medo de mudar. A mudança gera esse medo do desconhecido. E a gente, cara, é tenebroso quando fala, será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? A maior parte das pessoas fala, não, eu prefiro o ambiente seguro. Não saber domar o medo é um elemento muito importante da vida. Agora, pro público que tá assistindo, a galera se identificou, falou assim, cara, eu tô nesse patamar aqui, eu não tô aguentando mais, não aguento mais ver as mesmas pessoas. E também eu queria que, na sua resposta, você colocasse uma pitada, porque às vezes eu acho que a galera, ela confunde a posição de adulto que ela tem, tipo, cara, tem contas pra pagar, tem uma família pra sustentar e quer mudar de vida e vira tudo radicalmente e transforma a vida num caos. Mas como que a galera pega tudo isso de decisão e transforma em combustível para mudar? Qual é o primeiro passo para ele começar a criar essa mudança real? Uma das primeiras coisas que eu acho muito importante as pessoas fazerem, inclusive eu incentivo muito, é parar de reclamar. Porque só reclamar não resolve nada. E aí, como o Marcelo falou, pô, a gente pensa todos os dias as mesmas coisas. Todo dia a gente reclama do trânsito, do trabalho, do café que tá ruim e tal, não sei o quê. E se você pegar e parar de reclamar? Canaliza essa energia para outras coisas. O que eu posso fazer para mudar isso aqui que tá ruim? Ao invés de só ficar reclamando, pô, meu chefe é um babaca. E se eu estudar? Se eu usar essa energia para... Vou parar de reclamar, vou pegar um livro aqui, vou estudar e quero mudar de emprego. Porque eu não quero mais ficar reclamando disso. Porque a reclamação é um hábito que a gente constrói ao longo do tempo. E quando você para de reclamar, você abre muito espaço mental para outras coisas. Porque é uma coisa que está tão enraizada que também vem dos pais, da escola, a gente vê todo mundo reclamando o tempo todo. Tanto que o que mais influencia um ambiente é uma pessoa negativa. Se você tem 10 pessoas na equipe, bota um cara que é negativo para reclamar, cara, vai falir a empresa. Derruba todo mundo. Derruba todo mundo, entende? Se você observar, de todas as coisas que a gente reclama, tudo isso tem uma solução. É que não vai ter uma solução instantânea, imediata, né? Exato. Imediata. Então, se você reclama do seu chefe, você pode ir para outro lugar. Só e que para tem um isso ponto também, Lucão, né, que tem que ter É um processo, um processo, né? tem um ponto que é legal, que também é ressignificar as coisas. De tipo assim, pô, o meu emprego é uma porcaria e tal. Mas, bicho, para pra pensar. O que esse emprego te proporciona? A casa que tu tem, a comida, enfim. Às vezes a gente simplesmente mudar a mentalidade de reclamação para gratidão já muda bastante coisa. Cara, sabe... Às vezes nem é tão ruim assim. Às vezes você reclama do chefe porque o teu colega reclama e tu fala, não, vou entrar nesse bonde aqui e vou reclamar também, entende? Mas para ti ele necessariamente não é um chefe ruim, entende? Então tem tudo isso. É um fato muito interessante essa questão da proximidade, da influência que a gente tem no dia a dia. E às vezes o comodismo do dia a dia faz a gente esquecer, porque às vezes o cara ficou 1 ano desempregado, orou, torceu, fez 30 mil entrevistas, conseguiu um emprego, agradeceu no primeiro semana, como se fosse tipo, nossa, muito obrigado, vocês salvaram minha vida. Aí dá 1 ano, virou o pior emprego do mundo. É tipo Sabe, assim, Kaique, que isso é uma coisa que eu fui analisando muito na minha vida, em que em muitos pontos eu fui parando para me situar, isso que é uma coisa que eu falo muito da atenção plena, de estar no momento presente. E tipo, cara, muitas das coisas que a gente vive hoje já foram os nossos sonhos há um tempo atrás, entende? Pô, às vezes, sonhei um dia em comprar uma cama. Pô, eu tenho uma cama boa. Eu queria comprar o carro tal. Pô, tô dirigindo o carro tal. Pô, às vezes tá no trânsito assim, caraca, mano, eu tô vivendo, tá ligado? Então são várias coisas que a gente precisa prestar atenção, que a gente já rezou no passado. Pra sair da falência, de ficar sem grana, de ser pobre. E aí tu vê, pô, posso comer o que eu quero hoje aqui, posso comprar os brinquedos pra minha filha, entende? Isso tem muito lance de como você se sente, né? Porque como é que alguém muda estando para baixo? Como é que alguém muda estando letárgico? Né? Você não pode estar letárgico para você mudar. Porque se a gente fala aqui que o processo de mudança, ele passa por você ter autorresponsabilidade sobre tudo. Você, cara, precisa ter esse modelo mental na sua vida. Porque senão fica muito fácil você culpar algo que é impossível de mudar.
É impossível de mudar seu chefe, é impossível de você mudar o seu emprego, mas é possível você mudar o seu comportamento e que talvez mudem as variáveis que talvez te incomode. Então, quando você adota essa postura na vida, começa assim, cara, tem como mudar. É você, é sempre sobre você. Quando você adota esse modelo mental, então, você precisa entender, cara, por onde a gente muda no começo das coisas? Porque o mais óbvio talvez seria dizer assim, cara, começa pela cabeça, porque é a cabeça que decide, é ela que vai fraquejar, é ela que vai falar, hoje não vai porque tá chovendo. Não, eu digo assim, mude o seu físico. Porque quando você muda o seu físico, você muda o seu sentimento. Porque o fato de você ir numa academia, ou você fazer uma caminhada, ou você se alimentar melhor, isso faz com que você se sinta melhor. E o fato de você se sentir melhor, liberando mais dopamina, que é o hormônio da motivação, o neurotransmissor da motivação, vai fazer com que você queira fazer mais. E aí você começa a criar aquele momentum que a gente chama. Você vai criando uma onda de movimentação que você se sente cada vez melhor. E ao se sentir cada vez melhor, você quer fazer aquilo que é o novo cada vez mais. E aí sua vida começa a mudar. E se você quer aprender a investir de forma simples, segura e fazer seu dinheiro render para seguir a filosofia de viver de dividendos, conheça o treinamento do Marco Financeiro. Clique no primeiro link da descrição, assista a aula de introdução. Se você entrar no Marco Financeiro em menos de um dia, você aprende toda a base e ainda te mostra as principais ações para investir. Aí o caminho fica livre para você escolher as que você considera melhor. Investe de forma consciente e segue o caminho da sua prosperidade. Se você assistir e ver que não é para você, tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas e sem enrolação. Vai lá e confere. Só que o processo de mudança, as pessoas precisam entender, ele leva um tempo. Porque o processo de mudança, ele não pode ser sustentado na base da motivação. Porque a motivação é rara. Ela acontece por um período na nossa vida. Surge um novo elemento, a motivação acaba e acaba rápido. Então, a gente precisa entender que o processo de mudança de comportamento, que é mudar os nossos hábitos, ele é um processo que acontece dentro do nosso cérebro, construindo novas redes neuronais, e isso leva pelo menos 3 meses. Um hábito simples leva 3 meses para acontecer. Então, o que você faz? Quer mudar de vida? Irmão, vai ser no mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses. Tem hábitos complexos que vai levar mais de 1 ano. Então, se você persistir por 3 meses, fazendo todos os dias a mesma coisa, você vai entrar num processo onde o seu cérebro vai construir aquele caminho que antes não tinha. Logo, você para de lutar contra a sua fisiologia. Porque já que o nosso corpo está o tempo inteiro nos dizendo assim, olha só, descansa, cara, vai dar trabalho você fazer isso novo que você nunca fez, descansa. E você persiste na motivação, chega uma hora que essa construção ela se realiza. E o seu corpo para de falar para você, descansa, porque o caminho já existe. E aí pronto, aí a gente está no processo de construção de um hábito. E aí as coisas começam a jogar a nosso favor e não contra. Quando você fala de mudar de vida, tem muita coisa no entorno jogando contra. E é por isso que tão poucas pessoas mudam. Então a gente precisa se dar a oportunidade de dar tempo ao tempo. É 3 meses, irmão. Se você não fizer durante 3 meses, sua vida não vai mudar. Fora isso, você vai apanhar pra caramba. Vai sofrer, vai ficar ali no lenga-lenga. Uhum. E tem um detalhe interessante, cara, porque assim, eu comecei a minha mudança de vida pelo exercício, né? Eu comecei com 15 anos de idade na academia, e isso construiu a disciplina que eu vim trazendo na minha vida adulta inteira. Mas é muito importante a gente bater nessa tecla do exercício, porque o exercício, ele causa um efeito dominó na nossa vida. Porque assim, cara, se tá indignado com a vida, vou meter uma corrida hoje, corre lá uns 7 km, vai dar aquela... Parece que o cara tomou um banho de água fria, assim, pra acordar pra vida, sabe? E aí tu fez o exercício, começou com o exercício, vai olhar pra alimentação. Vai pensar, pô, só o exercício aqui não é o suficiente, vou me alimentar melhor, tô sentindo mais fome, quero comer algo mais nutritivo. A nutrição já vai mexer no financeiro. Financeiro já vai mexer em outras coisas, entendeu? Então é um efeito dominó, que uma coisa vai afetar todo o restante da vida. E isso até, tô mudando o seu corpo, vai acabar mudando da sua mulher, a influência para os seus filhos, então vai mudando toda a sua vida por causa de uma única decisão, entende? Por isso que eu falo que o exercício é essencial na vida das pessoas. Não tem algo que vai trazer uma mudança maior do que se exercitar. Até assim, muita gente chega no Instagram, no YouTube, Pinho, eu tô perdido, não sei o que eu faço. Cara, vai se exercitar. Que ali é um momento de meditação que tu vai pensar sobre toda a tua vida, vai encontrar as respostas.
Porque, querendo ou não, no exercício a gente não fica tanto pensando nos problemas. É um momento que tu tá ali embaixo de uma barra, alguma coisa, tu tá entre a vida e a morte, às vezes, de acontecer um acidente, tem que te concentrar. E aquilo ali te abre um novo espaço para pensar em outras coisas, sabe? A reflexão do treino, para mim, é um estado de meditação. E tem o lance do ambiente, de você treinar, fazer Ambientação. coisas que você não quer fazer, né? Porque quando você tá num treinamento físico, cara, você tá além de liberando dopamina, endorfinas, você tá se esforçando. E se esforçar por algo, volta, cara, ao que o nosso corpo ancestral precisa. Que assim, irmão, você não vai apertar um botão no iFood e chegar comida na época ancestral. Você vai ter que caçar, você vai acordar em jejum, você vai lutar pelo seu alimento, você vai conquistar o seu alimento e aí você vai ter a recompensa. Então a gente começa a voltar a como a nossa fisiologia de fato funciona. É assim que o nosso corpo funciona. É aprendendo a lutar pelas coisas. Hoje, nós esquecemos de lutar. Hoje você aperta um botão, chega a comida na porta da sua casa, você não tem nem motivação para descer na portaria. O cara que suba para entregar na sua porta, porque eu não vou sair do meu Isso é sofá. coisa de carioca.